tarde a todos, shalom a todos. Em razão dos problemas estruturais e elétricos que atingiram o plenário da Câmara, essa sessão será virtual, nos moldes do artigo 136 do Regimento Interno. Para confirmação de quórum, solicito à senhora secretária que faça chamada dos vereadores e que os vereadores chamados se manifestem. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Daniel Frederico Antunes. Presente. Vereadora Giovana Benedetti Zanetti, presente. Vereadora Giovana Vito Mondardo. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador José Paulo Ferrarese, justificado. Vereador Juarez Jesus dos Santos. Vereador Juarez Jesus dos Santos. Vereador Júlio César Kaminski. Presente. Vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Presente. Vereador Manuel Rosengue da Silva. Presente. Vereador Márcio Darós da Luz. Presente. Vereador Nicola Martins. Presente. Vereador Obadias Benones da Silva. Presente. Vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereador Valmir D'Agostin. Presente. Vereador Zairo José Casagrande. Presente. Novamente, vereador Juarez Jesus dos Santos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Salmos 34. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Justificativa de ausência número 2 de 2024. Justifico a ausência do vereador José Paulo Ferrarese, conforme artigo 99, a linha C, das sessões do dia 26 de fevereiro de 2024. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, Fiscalização, Controle e Orçamento, Comissão de Obras, Transporte, Indústria, Comércio, Abastecimento, Meio Ambiente, Agricultura, Trabalho e Segurança Pública e Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Sessão ordinária. Criciúma, 26 de fevereiro de 2024, José Paulo Ferrarese, MDB. Sessão do dia 26 de fevereiro de 2024. Expediente. Indicação número 46 de 2024, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Indicações números 47 a 51 de 2024, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Indicações números 52 e 53 de 2024, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações números 54, 55 e 57 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicações números 56, 58 a 68 de 2024, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicações números 69 a 72 de 2024, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Indicação número 74 de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Indicação número 75 de 2024, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimentos números 45 a 47 de 2024, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimento número 48 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Requerimento número 49 de 2024, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimentos números 50, 51 e 55 de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Requerimentos números 52 e 53 de 2024, de autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimentos números 54 e 56 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins.
Requerimento número 57 de 2024, de autoria de diversos vereadores. Requerimentos número 58, 59 e 60 de 2024, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Informo aos senhores vereadores e vereadoras, devido à renúncia dos presidentes dessas comissões, mediante nova eleição interna dos seus membros, ficaram definidas as seguintes composições. Não foram mudados os membros, mas apenas a composição da mesa. Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Vice-presidente, vereador Júlio Kaminski. Secretário, vereador Nicola Martins. Comissão de Obras. Presidente, vereador Márcio Darós da Luz. Vice-presidente, vereador Manuel Rosengue da Silva. Secretária, vereadora Roseli Luca Pisolo. Comissão de Educação. Presidente, vereador Nicola Martins. Vice-presidente, vereadora Giovana Zanetti. Secretária, vereador Márcio Darós da Luz. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Vereadores do PP. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, colegas, gostaria de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto de lei PLC-PL 01-2024, com base no artigo 148, inciso 1 do Regimento Interno, urgência urgentíssima. Já foi aprovado em todas as comissões. O pedido de inclusão do PLC-PL 01 de 2024 na ordem do dia dessa sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia dessa sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Solicitando o envio de mensagem de condolências à família do Flávio Spilleri, pai do médico Flávio Spilleri Júnior, do Pascoal. Essas mensagens de condolências, ele que faleceu no último sábado. Atendido de plano. Vereadores do PP, vereador Júlio César Kaminski, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, a voz um pouquinho ruizinha, mas eu quero declinar, senhor presidente. Declina. Vereador Manuel Rosengue da Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Eu quero ceder o meu tempo ao vereador Manuel Rosengue. Vereador Zairo, eu agradeço o seu tempo, mas hoje eu estou declinando do horário político. Ok. Obrigado. Vereador Valmir D'Agostinho. Declino. Declina. Vereadores do PSD, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Alô? Vereador, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial, não, né? De forma online. É tão estranho, né, presidente, essa situação, mas daqui a pouco a gente vai resolver isso. Contamos aí com apoio, com a força do presidente para que a gente venha construir aí a nossa sede nova, que a gente tanto precisa, tanto sonha, né? A população de Criciúma merece. O que eu trago nesta tarde? Chegou para mim uma situação, vereadores, que precisa realmente de atenção e que me preocupa bastante, que afeta diretamente o cidadão do nosso município, que a gente está passando, enfrentando uma grave escassez de médicos no nosso município, o que tem gerado filas longas e esperas, dificuldades para aqueles que necessitam tanto de um cuidado médico e de especialista. Nesse caso específico,
Se trata de um autista que está aguardando há 2 anos. 2 anos, vereadores. 2 anos. Por um otorrino. Depois tem outra situação que está aguardando por 7 meses de um neuropediatra. E aí é inaceitável, né, que em pleno século XXI, em uma cidade como a nossa, temos pessoas aguardando por tanto tempo para receber cuidados médicos básicos. E nós precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa. Não dá para ficar nessa situação. As pessoas sofrem, as pessoas estão doentes, precisando de apoio do governo, precisando ser atendidas. E não dá para esperar um autista aguardar 2 anos por um otorrino. E esse tipo de situação tem chego até o gabinete. E nós precisamos, nós como vereadores, eleitos pelas pessoas, pelo cidadão que precisa do nosso apoio, nós não podemos se calar, nós não podemos virar as costas para esse tipo de situação. Então nós precisamos sim tomar medidas mais fortes em relação a isso. Eu falo com o presidente da Comissão de Saúde para que nos ajude nisso. Precisa conversar com a sério e essa situação precisa ser resolvida. O neuropediatra, a gente já sabe que está faltando já há bastante tempo. Eu acho que já esgotou o momento de o município tomar uma medida em relação a isso. As pessoas estão sofrendo. Outra situação que eu trago, e eu tenho caminhado aí pelos bairros, o que a gente tem visto, já tem falado aqui diversas vezes, a nossa cidade tem crescido bastante, é verdade, tem obras maravilhosas, mas existe uma falta de cuidado em relação à boca de lobo entupidas, tampas quebradas. Eu não sei que tipo de material que estão fazendo essas tampas, que passa, é difícil tu não encontrar uma rua que não esteja com tampas de boca de lobo quebrada. Então, precisa sim de um serviço de zeladoria, como tem falado aí o vereador Nicola, tem usado esse termo, e eu acredito que ele cabe perfeitamente, é isso mesmo que precisa. Conclua, vereador. Esgotou o tempo, é isso, presidente? Eu não estou conseguindo ouvir. Esgotou. Então tá bom, era isso. Vereador Salésio Lima. Declino, presidente. Declina. Vereadores do PSDB. Vereador Antônio Manuel. Declino, senhor presidente. Declina. Vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Declino, senhor presidente. Declina. Vereadora Giovana Zanetti. Boa tarde, presidente. Eu até não ia me manifestar agora no horário político, mas devido à fala do vereador Juarez, neste último sábado eu sei que teve um mutirão para neuropediatra. Teve várias consultas que foram oferecidas nesse sábado que me antecedeu. Até eu estava perguntando agora, pelo WhatsApp mesmo, agora durante a sessão, para o nosso secretário Acélio Casagrande, para que me coloque também quantas pessoas foram atendidas, né, quantas crianças, né, porque a gente também sempre está cobrando bastante, nós que somos das escolas, que eu trabalho numa escola, a gente sabe o quanto é importante essas consultas para detectar alguma criança que tem algum problema, alguma defasagem de aprendizagem, e que às vezes não é só uma defasagem de aprendizagem, mas é algo que tenha, né, alguma patologia, algo mais sério que tenha que ser tratado de outra forma. Então, a gente é de bastante interesse nosso também, de que essas consultas, né, a gente sabe que são poucos profissionais em Criciúma com essa especialidade, e eu acredito que o nosso secretário, Acélio Casagrande, tenha trabalhado muito nessa questão. Vereador Márcio Darós. Senhor presidente. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos assiste pela rede social, uma boa tarde, começo de noite. Senhor presidente, hoje a minha fala vai ser na linha da conscientização da população criciumense pelos terrenos baldios que a gente está vendo na área central e nos bairros da nossa cidade, e a gente está acompanhando aí a dengue está crescendo muito. Nós estamos passando por situação e nos chama a atenção. Na nossa região,
está um pouco mais tranquilo, mas temos que tomar cuidado. O que me chama mais atenção ainda, que aumentou muito a procura, com certeza deve ter chegado no gabinete dos colegas vereadores também, pedido pela preocupação da população, para pedir que o município notifique os moradores desses terrenos que se encontram hoje ou com vegetação muito alta ou até com lixo, porque são terrenos que não estão cercados. Mas eu quero chamar a atenção mesmo, são dos proprietários desses terrenos, porque será que precisa aguardar o município para ir lá notificar? São terrenos bem localizados, são terrenos em áreas centrais, mas dentro do bairro. Eu acho que cada um tem que fazer um pouco da sua parte, porque nessa época do ano as demandas aumentam bastante, tanto para o município também dar conta de todo esse serviço, mas a população também tem que ter essa conscientização, que se tens um lote ali que é seu, que cerque ele para não pôr lixo, que cuide dele para que não venha a gente ter uma epidemia aqui da dengue, por às vezes um pouco de cuidado de cada um de nós cidadãos criciumenses. Então a minha fala seria mais da questão da conscientização da população, cada um ajudando, fazendo a sua parte, a gente pode evitar aí problemas de saúde mais para frente. Isso aí, presidente, muito obrigado. Vereador Nicola Martins, vossa excelência. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas. Quero valorizar aqui o trabalho desenvolvido pela casa e em relação à atualização da legislação de antenas, que é uma pauta que iniciei lá no começo de 2022 e era uma pauta que não aqui dentro da casa, mas fora diziam que não tinha muita lógica de se fazer. E aí acabou virando a pauta do 5G e o prazo para chegar em Criciúma era 2026. Em agosto de 2023, mais de 3 anos antes do prazo, os clientes da Vivo já tiveram a tecnologia chegando em Criciúma. E na semana passada eu comecei a receber mensagem de algumas pessoas, clientes da TIM, já recebendo também a tecnologia. Aí eu fui pesquisar um pouco mais. A TIM instalou uma antena em Criciúma, na região da Grande Próspera, vereador Juarez, vereador Toninho. Tem uma antena da TIM ali, agora eles vão começar a instalar as outras também. A Vivo já começou também o processo de instalação das outras e graças a esse grande trabalho a gente está conseguindo antecipar e muito a chegada do 5G a Criciúma. E o meu segundo assunto é convidar os vereadores que na próxima quinta-feira às 14h30 da tarde eu agendei com o presidente da Fundação Cultural, Marquinhos, uma visita na Casa da Cultura, no centro da cidade, ver como é que está lá dentro da Casa da Cultura. A gente sabe que não está legal lá dentro. Conversei com alguns vereadores, o próprio vereador Márcio Darós, hoje na Comissão de Educação, falou o quanto a cultura está colocada de lado na nossa cidade e nós precisamos analisar um pouco o que pode ser feito, e não é uma visita simplesmente para mostrar como está lá dentro, mas para também trazer novas perspectivas, trazer novas ideias. E uma das ideias que eu já trouxe, inclusive, e vou ratificar na quinta-feira para o presidente da Fundação Cultural, é a necessidade de reformar a Casa da Cultura, mas a prefeitura não precisa manter a gestão. Pode fazer como muito bem foi feito com o Sesc lá no Museu de Florianópolis. Quem já teve a oportunidade de conhecer, viu como ele está lindo. Não dá para falar muito porque estraga a surpresa, mas é muito bonito o Museu de Florianópolis e ficou bastante agradável. E eu já levei, inclusive, o pessoal do Sesc lá na Casa da Cultura em 2022 para conhecer como é que estava, e eles disseram que tem interesse, sim, mas eles não vão fazer a reforma. Então a prefeitura deve fazer essa reforma, deve manter o espaço em condições de uso para que posteriormente o Sesc possa trazer lá os seus projetos, as suas ações de cultura. E essa casa deve se envolver também, porque já foi, a Casa da Cultura já foi essa casa, a Câmara de Vereadores já foi ali, né, um dos lugares em que ela esteve. Então é muito importante que a gente esteja envolvido com esse assunto. Na quinta-feira, ratifico, eu convidei a Comissão de Educação, já tinha agendado há um tempo, mas ratifico agora o convite a todos os vereadores. Quinta-feira, 14h30 da tarde, na Casa da Cultura, estarei lá junto com o presidente Marquinhos para ver por dentro como é que está aquele espaço. E é isso, presidente.
Vereadora Roseli Maria Pizzolo, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores, a todos que nos acompanham. Eu só quero ratificar a fala do nosso vereador Márcio Darós em relação à dengue. Eu estava vendo esse final de semana, inclusive as ações. Eu acho que todo morador, Márcio, não só quem tem terrenos baldios, mas também morador de casas, de apartamentos, quem gosta muito de plantas, aquela velha história do vaso, de olhar se tem ou não água parada na sua residência. Nós não estamos acostumados a conviver com a dengue, porque a dengue para nós era alguma coisa longe, uma coisa mais do Nordeste, do Sudeste, e agora, com o passar dos anos, a dengue ela desceu e ela está no Sul. Então, como Criciúma é um dos poucos municípios que ainda está mais longe dessa contaminação, nós temos que fazer o dever de casa e deixar a dengue longe da nossa família, longe das nossas escolas, com a atitude de cada um. É uma das poucas doenças que nós podemos prevenir com essas medidas que todos sabem. Não deixar água parada em nenhum local da nossa casa. Então, parabéns, vereador Márcio, é isso que nós temos que fazer, e é isso aí, senhor presidente. Vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondardo, Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha virtualmente. Presidente, hoje eu gostaria de pontuar, falar um pouco sobre o cenário de 2024, né? Já que muitas vezes esse assunto toma os bastidores, eu gostaria de trazer à luz da população aquilo que se avizinha, né? Não só do ponto de vista das eleições municipais, mas o aprofundamento de polarizações e de grupos políticos que se constroem a partir ou se aproximam a partir das eleições, né? Então, presidente, é fato que ontem na Avenida Paulista, né, ocorreu uma manifestação pelo chamado do ex-presidente Bolsonaro, na perspectiva de, inclusive, pedir anistia aos golpistas de 8 de janeiro. E falo aqui nessa tribuna, né, nesse espaço do horário político, que é o espaço que nos cabe para apresentar as nossas convicções, as nossas interpretações, e digo isso porque poucas vezes, depois da eleição de 2022, fiz manifestações a esse respeito. Mas é claro que durante as eleições municipais, esse assunto se avizinha, mas se aprofunda ainda mais. Nesse sentido, eu tenho convicção de que a eleição de 2024 será uma eleição dos representantes legítimos daquilo que acreditam. E falo isso porque a necessidade da aproximação de grupos políticos, que é natural, de colar a imagem com um, com o outro, tem, na minha opinião, especialmente com os candidatos, os pretensos candidatos, mas também os políticos catarinenses, e aqui envolve o governador Jorginho Melo, envolve o senador Jorge Seife, que gastou mais de 30 mil reais para voltar de Dubai, numa comitiva com o governador, para participar de um ato que pedia a anistia dos golpistas de 8 de janeiro. E falo isso porque, entendendo que essa disputa de lugares exclui aquilo que para a gente é fundamental nesse processo eleitoral. Representantes do quê? Legítimos representantes de qual desejo de cidade? De qual desejo de Estado? De qual desejo de país? Por isso eu faço aqui, trago essa reflexão, presidente, entendendo que, ainda que exista no Brasil, à luz de 2024, representantes legítimos, independente da nossa posição política, dos campos políticos que são antagônicos. Existem também aqueles que não defendem nada, mas que se aproveitam do período eleitoral na perspectiva de pura e simplesmente pensar em si mesmo. Os projetos que não representam os desejos da população não representam nada, na minha opinião. Representam somente desejos individuais. E disso a política já está cheia.
voluntarismo para tentar se eleger nas cidades, a nossa cidade especialmente está cheia. Aos pretensos candidatos à reeleição ou à eleição de vereadores e prefeitos das cidades, prestem atenção. Segurem o cinto, que a coisa vai esquentar. Muito obrigada. Vereador Zairo Casagrande, cedeu o seu tempo ao vereador Manuel. Vereador do Avante, vereador Obadias Benoni da Silva. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, meus cumprimentos. Cumprimentar também a vereadora Giovana, que está na mesa diretora. Cumprimentar os vereadores, todo o público que está nos assistindo. Senhor presidente, a minha fala de hoje vai de encontro à belíssima manifestação democrática que nós vivemos no dia de ontem. Primeiro, que foi algo pacífico, algo que reacende a esperança dos brasileiros. A direita, a política que é feita por o grupo de direita, sai fortalecida depois do evento de ontem. Diante de tantas situações que a gente tem vivido nos últimos tempos, onde a esquerda tem tomado conta do país, e você está percebendo, a população percebe, sente isso em todas as áreas, principalmente a econômica, que nós estamos indo abaixo, ladeira abaixo. Hoje você vai comprar um pezinho de alface, você paga quase R$5. A gasolina é um absurdo. Ontem reacendeu as chamas da esperança para nós no cenário brasileiro. Pessoas vestidas de amarelo, de verde, verdadeiros patriotas, foram para a rua gritando de fato que é ato democrático, é algo legítimo. Ainda podemos fazer isso aqui nesse país. E a gente sabe que a esquerda, ela vai com certeza condenar, nunca vai aplaudir um ato como esse, porque a esquerda tem a sua forma de enxergar as coisas, que é bitolar a nossa liberdade, como faz na China, na Cuba, na Rússia, na Venezuela. Ato como esse, nesses países não são bem recebidos. Mas aqui no Brasil ainda temos essa liberdade. Repito, as pessoas lá estiveram, mais de 500 mil de pessoas, segundo a Polícia Militar, quase 1 milhão de pessoas. As pessoas lá tiveram sem um ônibus pago com dinheiro público, sem pão com mussarela, calabresa, sei lá o que é. Pessoas foram lá de fato levantar a bandeira brasileira e exclamar: precisamos de fato de uma mudança no Brasil. Precisamos de fato de uma mudança no cenário político, começando de cima para baixo. Esse é o momento da direita se unir e apagar de vez a esquerda nesse país. Eu respondo à vereadora que me antecedeu, perguntando o que essas pessoas representam. Representam a liberdade, representam a família, representam sim uma voz contra a ideologia de gênero, representam sim uma voz contra o comunismo, que quer conta e governar o nosso país. É isso que essas pessoas que foram lá levantar a bandeira brasileira representam de fato a nossa liberdade. Senhor presidente, deixo aqui essa minha fala com a esperança de que teremos um futuro melhor depois do ato da Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro. Obrigado. Vereador do União Brasil. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador. Qual vereador? Não. Zairo. Vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, só para citar a presença na Câmara de Vereadores do Rodolfo Moretti, que é diretor de Relações Internacionais do Criciúma Esporte Clube, a presença do senhor Vilmar Guedes, presidente do Criciúma Esporte Clube, e a presença da senhorita Samira Sambrano, que é advogada do Criciúma Esporte Clube. E citar também que, se puder, essa comitiva irá nos gabinetes dos colegas, uma recepção rápida, se for possível, de cada vereador. Obrigado. Sejam todos bem-vindos, presidente do Criciúma Esporte Clube e demais que acompanham o presidente. Vereador
do União Brasil, vereador Daniel Antunes. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, senhora secretária, assessora de mesa, demais colegas vereadores e vereadoras e quem nos assiste pela TV Câmara e pela rede social. Senhor presidente, pegando aqui o gancho da fala do nosso colega vereador Juarez de Jesus, que apresentou sobre a fila que ainda muito extensa para a especialidade de neuropediatras. Sabemos que para o fechamento de laudo para o transtorno do espectro autista, nós precisamos do profissional neuropediatra. Lembro muito bem que em 2021 protocolamos aqui um projeto para que a saúde, a Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Educação pudesse aplicar o questionário MChat como um pré-requisito para fechamento de laudo. Então foi apresentado que apenas o neuropediatra pode fechar o laudo para sabermos se essa criança, esse adolescente apresenta o grau leve, médio ou moderado de autismo. Também através de uma audiência pública criamos o Fórum Permanente para a Discussão dos Direitos da Pessoa Autista e com isso temos sido procurados, imagino que também mais vereadores, por esta causa. E a fala da vereadora Giovana, realmente, neste último sábado aconteceu, eu não diria um mutirão, mas através de um consórcio, a doutora Josilane atendeu 48 crianças ali no complexo multiprofissional, ali da complexo de saúde no bairro Rio Maina, né? Complexo Santo Agostinho. Dessas 50, 2 crianças faltaram. Mas mesmo assim, senhores vereadores e vereadoras, existe ainda essa fila muito grande. Hoje mesmo eu era abordado por uma mãe, ali no bairro Mina do Mato, que a sua filha está esperando o retorno com o Dr. Jaime Lim, que hoje nós temos 2 médicos que atendem na rede, Dr. Jaime Lim, Dr. Heraldo Perucchi, mas ela aguarda um retorno desde março de 2023. Então, mês que vem já vai fazer 1 ano. E uma criança dessa, ela precisa ser acompanhada, porque sabemos que a situação do autismo, ela pode ser elevada para severo ou para leve, né? Hoje temos, inclusive, uma lei estadual que dá direito ao autista severo de já ter um benefício. Pois bem, que queremos aqui chamar a atenção que a partir do próximo mês já estaremos retomando o Fórum Permanente, porque estamos observando algumas perdas de direitos da pessoa autista, o qual convido os demais vereadores para participar, porque envolve saúde e educação. Porque hoje, para requisitarmos, para solicitarmos a atenção do executivo para que tenhamos um segundo professor, um professor auxiliar dentro da sala de aula, essa criança, esse adolescente precisa ter o seu laudo fechado. Mas se ele não consegue passar pelo neuropediatra, então ele vai ficar apenas com um sintoma, apenas dessa necessidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. E eu peço uma questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhor presidente, a questão de ordem é para que esta casa encaminhe um telegrama de pesar pelo passamento aos familiares da senhora Abigail Felizardo da Silva. Será atendido de plano. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhor presidente, peço também que seja encaminhado um telegrama de pesar pelo passamento da senhora Geni Dias Serafim, ambas com familiares no bairro Mina do Mato. Obrigado, presidente. Será atendido de plano. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a dispensa dos pareceres das comissões de Obras, Educação e Saúde, referente ao projeto PS 07-2024,
Este projeto é uma ratificação de uma matrícula de um terreno que foi concedido ao Ministério Público. É simplesmente uma correção que está se fazendo. O pedido de dispensa de parecer das comissões de Obras, Saúde e Educação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa de parecer das comissões de Obra, Saúde e Educação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Gostaria, então, de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto de lei 07/2024, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno. Urgência, urgentíssima. O pedido de inclusão do PE 07/2024 na ordem do dia dessa sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, sou contrária à inclusão por não conhecer o projeto. O projeto PE 07/2024 fica para a próxima sessão. Com a palavra, vereador Jair Augusto Alexandre. Senhores vereadores. Dispõe de 3 minutos e meio. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, o meu boa tarde, shalom a todos. Senhor presidente, ouvi a manifestação, principalmente ouvi de todos, mas a manifestação de 2 vereadores que citaram a manifestação na Avenida Paulista com relação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, dessa reunião, na verdade, de manifestação lá, gigantesca, de quase 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Quem conhece a Avenida Paulista sabe que é o local de manifestação, e essa manifestação foi dita pela imprensa uma das maiores manifestações na Avenida Paulista, de quase 1 milhão de pessoas. E quando, na fala do presidente Jair Messias Bolsonaro, pedindo anistia, conclamando o Congresso Nacional, a Câmara dos Vereadores e o Senado, para que, em conjunto, possam fazer um projeto de anistia justamente às pessoas que injustamente foram condenadas, né, pelo STF, né, o ministro Alexandre de Moraes. Tem um caso de uma senhora idosa que estava na frente do quartel e foi nessa manifestação lá no dia 8 de janeiro. Ela não depredou nada, simplesmente estava lá dentro e foi pega e foi condenada uma senhora idosa que estava com um rosário nas mãos, fazendo a sua oração, a sua prece, e foi condenada a 17 anos de prisão. E isso é um caso, não é um caso isolado, são dezenas de pessoas que já foram julgadas e condenadas ali, pessoas inocentes, pessoas que perderam a sua própria vida, estavam doentes, enfermas na prisão. Foi solicitado ao ministro, né, Alexandre de Moraes, para que essa pessoa pudesse então cumprir, né, a sua prisão domiciliar. Ele negou a prisão, essa pessoa veio a óbito. Com certeza o sangue desta pessoa está nos ombros do ministro Alexandre de Moraes. Muitas pessoas foram injustamente condenadas pelo fato de estarem ali naquele dia. Muitas pessoas perderam a sua dignidade porque foram jogadas, né, como golpista. Aqui em Criciúma nós tivemos casos de pessoas assim, que foram até chamados de golpista, quando na verdade apenas estavam lá se manifestando de uma maneira pacífica, ordeira, porque tinham uma camisa do Brasil, porque estavam
postando a bandeira do Brasil, foram pegas, foram aprisionadas, foram julgadas, condenadas, e agora o presidente da República solicitou ao Congresso que fizesse essa anistia. Nada mais justo do que esse pedido e que o Congresso Nacional possa atender isso. Era isso. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. As votações serão realizadas pelo processo simbólico, requerendo-se a manifestação verbal dos votos contrários. Solicito à senhora secretária que faça a chamada dos vereadores e vereadoras. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Daniel Frederico Antunes. Presente. Vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Presente. Vereadora Giovana Vito Mondardo. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador José Paulo Ferrarese. Na verdade, justificado. Vereador Juarez Jesus dos Santos. Presente. Vereador Júlio César Kaminski. Presente. Vereador Neto Gione. Presente. Vereador Manuel Rosengue da Silva. Presente. Vereador Márcio Darós. Presente. Vereador Nicola Martins. Presente. Vereador Obadias Benones da Silva. Presente. Vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereador Miri D'Agostin. Presente. Vereador Zairo José Casagrande. Presente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação número 46 de 2024. Autor, vereador Manuel Rosengue da Silva. Substituição de lâmpada queimada do poste de iluminação pública localizado na rua Santarém, de frente à residência de número 469, bairro Operária Nova. Vou pedir para o pessoal desligar o microfone. Indicação número 45 de 2024. Não, requerimento, desculpa. Requerimento número 45 de 2024. Autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existem redes pluvial e de esgoto na rua Henrique Vidal dos Santos? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 46 de 2024. Autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade de criação de vagas de estacionamento para motos na rua Santa Catarina, de frente ao edifício da Caixa Econômica Federal Centro. O requerimento está em discussão. Presidente. Vossa Excelência tem até 5 minutos. É apenas para reforçar esse pedido. Muitos locais que têm demandas, né, de motos e serviços, né, que são feitos por pessoas com esse tipo de veículo, não tem estacionamento. Isso tem trazido bastante perturbação ali, além de prejuízo. Então, a gente está só querendo reforçar isso para que a DTT possa, de imediato, se puder, colocar ali, disponibilizar ali pelo menos umas 4 ou 5 vagas para motos na rua Santa Catarina. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 47 de 2024. Autor, vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando o que segue. Quando serão realizados os reparos na pavimentação asfáltica e de lajota das ruas Sidney Roberto Manuel e Jorge Manuel de Souza,
localizados no conjunto habitacional Nova Esperança. O requerimento está em discussão. Presidente, apenas para reforçar também, porque Vossa Excelência tem até 5 minutos. Obrigado. Porque aquela região ali, pelo menos essas duas ruas aqui estão bastante deterioradas e trazendo bastante prejuízos também aos motoristas. E, claro, nada mais justo do que deixar a estrada bem pavimentada para que as pessoas possam, os motoristas possam circular, além do gasto com gasolina, impostos e tal, ainda ter que desembolsar dinheiro por conta dos estragos nos veículos decorrentes de uma estrada mal cuidada, realmente é complicado. Então a gente está pedindo aí para que a Secretaria de Obras lá possa estar dando uma atenção a essas ruas lá na Vila Esperança. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 47 de 2024, autor, vereador Zairo José Casagrande. Limpeza e roçada da Rua Independência, inclusive das calçadas, próximo à casa de número 334, bairro Próspera. Indicação número 48 de 2024, Zairo José Casagrande. Reparos nos postes de iluminação pública localizados na Rua Líbano José Gomes, distrito de Reumaina. Indicação número 49 de 2024, autor vereador Zairo José Casagrande. Limpeza de córrego localizado nas margens da Rua Manuel Jovino Patrício, bairro Vila Rica. Indicação número 50 de 2024, autor vereador Zairo José Casagrande. Revitalização da Rua Telésforo Machado, bairro Jardim Maristela. Indicação número 51 de 2024, autor vereador Zairo José Casagrande. Drenagem de água de chuva na Rua Augusto Tinelli, bairro Colonial. Requerimento número 48 de 2024, autora vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há algum planejamento para melhorar o sistema de evasão da água na Rua Ernesto Bianchini Lopes, no bairro Próspera. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 52 de 2024, autor vereador Salésio Lima. Reparos na pavimentação de lajotas e manutenção em Boca de Lobo, na Rua Aldo Santos Paes, próximo ao número 57, bairro São Sebastião. Indicação número 53 de 2024, autor vereador Salésio Lima. Reparos na Boca de Lobo, localizada na Rua Custódio Nunes, próximo à casa de número 142, bairro Mina União. Indicação número 54 de 2024, autor vereador Nicola Martins. Notificação do proprietário do terreno baldio, localizado na Rua Abramo Casagrande, ao lado do número 104, bairro São Luís, para que este realize a limpeza e poda do terreno. Requerimento número 49 de 2024, autor vereador José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: há possibilidade de instalação de placas de proibido estacionar em um lado da Rua Fausto Antônio Marques, em frente à creche, UBS e escola no bairro Vila Nova Esperança? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 55 de 2024. Autor vereador Nicola Martins. Limpeza e poda do terreno e calçada da EMEB Maria Angélica Paulo. Requerimento número 50 de 2024. Autor vereador Juarez Jesus dos Santos. Envio de expediente à Agência Regional da Celesc de Criciúma, questionando se existe a possibilidade de realizar serviço de verificação da altura da rede aérea
de energia elétrica presa aos postes situados na esquina das ruas Ivo Zanetti com Mário Pizzetti, bairro Ana Maria, bem como constatado que as fiações presas aos postes não estão em conformidade com a altura mínima exigida, realizar a adequação. Em caso afirmativo, quando será realizado o trabalho? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 51 de 2024. Autor Juarez Jesus dos Santos. Envio de expediente à Coordenadoria Regional de Infraestrutura Sul, CR Sul, questionando se existe a possibilidade de realizar estudos técnicos no intuito de efetivar medidas tais como lombada física, redutor de velocidade, trevo alemão, etc., a fim de reduzir a velocidade dos veículos na Avenida Manuel Delfino de Freitas, nas proximidades do cruzamento com a Rua Engenheiro Jorge Becker, bairro Nossa Senhora da Salete. O requerimento está em discussão. Presidente, gostaria de discutir. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Então, essa já foi uma demanda que a gente já vem cobrando do Estado, já desde o tempo do Taufenbach. Fui até Florianópolis, conversei com os responsáveis e entendendo que esse cruzamento é um cruzamento que realmente é muito perigoso, que acontece diversos acidentes. E agora chamei o Ademir Honorato para que fosse até o local, para que tomasse conhecimento. Também fiz pedido para o Gustavo, da DTT, e a Rua Engenheiro Jorge Becker é do município, porém essa Avenida Manuel Delfino é do Estado. E aí a gente precisa, sim, de uma atenção que faça, sim, uma melhoria na sinalização naquele local, que pessoas já perderam a vida ali. Já teve motoqueiros que ficaram ali sem perna, sem braço, e é uma situação bem complicada, onde os moradores ali realmente sofrem. Na verdade, todos que passam por ali sofrem perigo de estar circulando nesse cruzamento, devido à falta de sinalização. Então, nós gostaríamos muito de ser atendidos aí nessa demanda, e por isso que eu peço aí para os colegas vereadores votarem a favor desse requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 52 de 2024. Autor, vereador Antônio Manuel. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe planejamento para pavimentação asfáltica na Avenida Porto Alegre, bairro Brasília. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 53 de 2024. Autor Antônio Manuel. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe planejamento para pavimentação asfáltica na Rua Carlos Gomes, bairro Nossa Senhora da Salete. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 54 de 2024, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo solicitando os projetos de drenagem pluvial da Rua Joaquim Nabuco, entre as ruas Madre Teresa Michel e Avenida Centenário, e questionando: existe projeto para melhoria na drenagem pluvial desta rua, principalmente no trecho que compreende entre as ruas José de Pata e Celestina Zilli Rovares? O requerimento está em discussão. Gostaria de discutir, presidente. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Rapidamente, presidente, só justificando o porquê desse pedido. A gente está tratando ali da parte mais baixa da Rua Joaquim Nabuco, que fica apenas como localização bem em frente ao restaurante Saicô, Autolavação Michel, um pouquinho antes do Montaltino. E é uma região que, inclusive, é a região em que eu resido. E a gente percebe que naquele lugar ali
basta uma chuva muito pequena para já encher. Então ali tá realmente bastante complicado. E nas chuvas que aconteceram desde o final do ano passado, isso está piorando. Está com uma situação ainda pior. Não sei qual é o motivo disso. Então é importante que tenha uma drenagem pluvial que compreenda esse local. Na chuva que teve num dia de jogo do Criciúma, agora no mês de janeiro, encheu o posto. Então, quando enche o posto, que fica logo ali depois, o novo posto, quando enche o novo posto, significa que ali na frente do restaurante japonês e do edifício, já está chegando na porta e já entrou no edifício também. Então, é necessário uma atenção naquele local, por isso que faço esse pedido, para compreender o que já existe de drenagem pluvial naquele local e o que se planeja também. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 56 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas da rua Bortolo Pavan, bairro Santa Augusta. Indicação número 57 de 2024. Autor, vereador Nicola Martins. Notificação dos proprietários dos terrenos baldios localizados entre os números 170 a 200 da rua Antônio Machinski, bairro Vila Rica, para que realizem a limpeza e poda dos terrenos. Indicação número 58 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas da rua São Bonifácio, bairro Santa Augusta. Indicação número 59 de 2024. Autor, Júlio César Kaminski. Não tem nada a ver comigo, né? Vereadores, vocês precisam desligar o áudio de vocês. Indicação número 59 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Repintura da faixa de pedestres localizada na Avenida dos Italianos, de frente ao campo do Ouro Preto, bairro Santa Augusta. Indicação número 60 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas da rua João Paes, bairro Santa Augusta. Indicação número 61 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas da rua Odonel Bianchi, bairro Santa Augusta. Indicação número 62 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas da rua Abel D'Agostin, bairro Santa Augusta. Indicação número 63 de 2024. Autor, Júlio César Kaminski. Reparos da pavimentação com lajotas da rua Hortência Alda de Souza Medeiros, bairro Santa Augusta. Indicação número 64 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas da rua São Martinho, bairro Santa Augusta. Indicação número 65 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas da rua Rio dos Cedros, bairro Santa Augusta. Indicação número 66 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas da rua Valdemiro Pravato Gislon, bairro Santa Augusta. Indicação número 67 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Repintura da faixa de pedestres localizada na rua Arcângelo Meler, de frente à Unidade Básica de Saúde, bairro Santa Augusta. Indicação número 68 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Repintura da faixa de pedestre localizada na Avenida dos Italianos, de frente ao pub Ponto 37, bairro Santa Augusta. Indicação número 69 de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Repintura da faixa de pedestres localizada na rua Monteiro Lobato, centro. Indicação número 70 de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Reparos na Boca de Lobo localizada na rua João Paes, bairro Pinheirinho. Indicação número 71 de 2024. Autor, Daniel Frederico Antunes. Reparos na Boca de Lobo localizada na Avenida Centenário, próximo ao Terminal Central. Indicação número 72 de 2024. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Revitalização da pavimentação asfáltica na Rua da Paz, Vila Nova Esperança.
Indicação número 73 de 2024, autor vereador Zairo José Casagrande. Pintura de uma faixa de pedestres na Avenida Gabriel Zanetti, de frente ao prédio de número 15, bairro Ceará. Indicação número 74 de 2024, autor vereador Juarez Jesus dos Santos. Reparos na tampa da boca de lobo localizada na rua São Bonifácio, de frente ao número 735, bairro Santa Augusta. Requerimento número 55 de 2024, autor vereador Juarez Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe previsão, ainda que estimada, para o início da execução das obras de pavimentação asfáltica da rua Virgínia da Luz Bernarda, situada no bairro Santo Antônio. Em sendo negativa a resposta, quais as razões? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 56 de 2024, autor vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, verificando a possibilidade de abertura de um espaço de divulgação na região sul de Santa Catarina, com sede em Criciúma. O requerimento está em discussão. Gostaria de discutir, presidente. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, esse pedido vem pela importância que o BRDE tem no fomento a novos empreendimentos, no fomento aos empresários, aos industriais da região sul do Brasil. E a gente vê que o BRDE tem muita força e tem condições de chegar muito perto de nós. A gente já teve um diretor lá de Criciúma, que é foi o Eduardo Moreira, até recentemente. Hoje o presidente é o João Paulo Kleinubin, que representa Santa Catarina e está coordenando o banco nesse momento. E o banco, além de ter a sua sede em Florianópolis, ele tem 3 espaços de divulgação, um que fica em Chapecó, para a região oeste, um que fica em Joinville, para a região norte, e um que fica no Vale do Itajaí, que pega aquela região do Vale do Itajaí, Baixo, Médio e Alto Vale. E no sul, hoje, não existe nenhuma sede, não existe nenhum espaço de divulgação, eles chamam de espaço de divulgação, que é onde faz essa intermediação e é um espaço para você ter como referência. Então, eu faço esse requerimento ao BRDE solicitando essa possibilidade. E existe como fazer isso sem custo muito alto, já que, por exemplo, em Chapecó, esse espaço de divulgação fica dentro da SIC deles, né? Lá também a associação comercial se chama ASIC. Então, lá fica dentro da SIC. Em Joinville, fica dentro da SIG também. No Vale do Itajaí, eles têm uma sala alocada, mas, de qualquer forma, existe essa possibilidade de fazer aqui também. Por isso que eu faço esse requerimento, faço esse pedido ao presidente João Paulo Kleinubin e entrarei, sim, em contato com eles para encaminhar esse requerimento, ajudar a gente a trazer e fazer o meio-campo que for necessário para que a gente tenha logo uma sede do BRDE, um espaço de divulgação do BRDE aqui em Criciúma também. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 75 de 2024, autor vereador Manuel Rosengue da Silva. Reparos na tampa da boca de lobo de concreto, localizada na rua Santarém, 242, cruzamento com a rua Venceslau Braz, bairro Operária Nova. Requerimento número 57 de 2024, autor vereador Júlio César Kaminski, Obadias Benones da Silva, Nicola Martins, Juarez Jesus dos Santos e José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando acerca do serviço na Central de Atendimento Funerário. Data para início da presença do PROCON nas dependências da Central Funerária? Tem sido cumprido o edital no que diz respeito à exposição dos cartazes dos preços e serviços nas urnas? Há ouvidoria provisória no local? Há publicidade em cartazes dos serviços não obrigatórios? Há no local assistência social 24 horas, conforme edital? Foi ou será realizada uma auditoria dos serviços realizados até a data atual? O requerimento
está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 58 de 2024. Autor, vereador Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca da quantidade de salas sensoriais voltadas ao público diagnosticado com transtorno do espectro autista, TEA, na rede de saúde do município. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 59 de 2024, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando sobre a Lei Municipal 6.530 de 2014, Programa Moradia Digna. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 60 de 2024, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quais as medidas que o município está tomando para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, a fim de impedir o aumento do número de casos registrados na cidade. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Para a confirmação do quórum, solicita a secretária que faça a chamada dos vereadores. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Daniel Frederico Antunes. Presente. Vereadora Giovana Benedetti, presente. Vereadora Giovana Vito Mondardo. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador José Paulo Ferrares, justificado. Vereador Juarez Jesus dos Santos. Presente. Vereador Júlio César Kaminski. Presente. Vereador Neto Gioni. Presente. Vereador Manuel Rosseng da Silva. Vereador Manuel Rosseng da Silva. Vereador Márcio Darós da Luz. Presente. Vereador Nicola Martins. Presente. Vereador Obadias Benones da Silva. Presente. Vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereador Miri D'Agostin. Presente. Vereador Zairo José Casagrande. Presente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosseng. Justificar aqui a minha ausência temporária ali, mas estou presente na sessão. Obrigado. Ciente. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número PLC-PL 01 de 2024, de autoria de diversos vereadores que concede isenção do imposto predial e territorial urbano IPTU, previsto na lei complementar número 287/2018, que institui o Código Tributário do município de Criciúma e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação, a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Obras opinou pela aprovação e a Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em primeira discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Agradeço, senhor presidente. Quero saudar os vereadores e as vereadoras, quem nos acompanha pelas redes sociais. Dizer da alegria, né,
de poder debater este tema, que é a isenção do IPTU para as entidades esportivas, né? E o impacto financeiro dessa isenção, o retorno, o benefício que os prováveis beneficiários dão para o nosso município. Então, esse projeto ele concede isenção do IPTU aos imóveis de propriedade das entidades de prática desportiva sem fins lucrativos. Esta, vereador Toninho, é uma das principais diferenças entre o Criciúma Esporte Clube e os demais CNPJs. O Criciúma Esporte Clube, no seu estatuto, prevê que ele não pode remunerar o seu associado. Então, qualquer lucro que venha a obter de algum negócio que aconteça no clube, tem que ser reinvestido no próprio clube. A segunda diferença em relação a uma empresa privada é que o nosso Tigre, no Criciúma Esporte Clube, que seria uma das entidades a serem beneficiadas por essa medida, é dirigido por voluntários, senhores vereadores, o que é totalmente diferente de uma empresa privada. Então, é preciso dizer a todos que estão acompanhando que nós estamos isentando uma entidade sem fins lucrativos, dirigida por voluntários. Tem uma série de requisitos para entrar nesta lei, e são requisitos bastante restritivos. Como eu estava dizendo, é necessário distinguir essas associações civis, os fins e atividades. Não há qualquer impedimento para que uma associação sem fins econômicos desenvolva atividades econômicas para geração de renda, desde que não partilhe os resultados decorrentes entre os seus sócios, destinando-os integralmente à consecução do seu objetivo social. Foi exatamente a decisão dos desembargadores do Rio Grande do Sul quando deram isenção para o internacional. Quer dizer, quando foi questionado que aqueles equipamentos, vereador Kaminski, que estão dentro do Beira-Rio geram lucro, os desembargadores se posicionaram, mas o que interessa é se esse lucro vai para o sócio. Quer dizer, numa empresa privada, os lucros, eles são reinvestidos ou vão para os sócios. O Criciúma não pode fazer isso. Então, no que se refere a entidades sem fins lucrativos, a doutrina informa que, sem fins lucrativos, é a categoria econômica representada pela autora, abrange entidades de fins não lucrativos, pois sua característica não é a ausência de atividade econômica, mas o fato de não destinarem os seus resultados positivos à distribuição de lucros. Isso é do STF. Importante também aqui, colegas, definir o que são entidades de assistência social, que são passíveis de gozar desta imunidade. O nosso Tigre, o nosso Criciúma, já tem reciprocidade suficiente para fazer jus a uma isenção. Quero lembrar das meninas do futebol feminino que estão alojadas no Heriberto Wilson. Quero lembrar dos mais de 60 jovens que são recebidos no centro de treinamento diariamente. Quero lembrar do projeto Tigrinhos, com mais de 1.000 jovens e adolescentes sendo atendidos. Então, o clube ele já tem a reciprocidade, só não tem a mesma isenção que já tem dos seus tributos federais. Então, a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Advocacia-Geral da União possuem manifestações expressas e vinculantes de caráter normativo favoráveis ao pleito dos contribuintes, o que esvazia qualquer litigiosidade da questão. Assim, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão colegiado do Ministério da Fazenda, que é a última instância administrativa dos processos fiscais, vem julgando favoravelmente ao contribuinte, tanto na Câmara Superior quanto nas câmaras baixas do CARF, nos quais prevalece o entendimento de que as associações civis não teriam lucro, mas sim superávites, a despeito de realizar atividade econômica. Exemplificando, vende um jogador, isso não significa lucro, segundo o CARF, isso é superávit e é reaplicado integralmente no próprio clube. Esse também é o posicionamento do Poder Judiciário, que prevê que as entidades sem fins lucrativos podem ter lucro,
desde que esses recursos sejam reinvestidos na própria instituição. Como disse, foi o caso do Esporte Clube Internacional. A notícia que o vereador Nicolas nos trouxe hoje é que a Prefeitura do Recife isentou os 3 clubes, o Sport, o Santa Cruz e o Náutico. Além disso, aportou R$1 milhão para o capital de giro dos 3 clubes. Nós já debatemos bastante na sessão a situação dos clubes de Goiás, por exemplo, onde nós temos lá uma SAF, que é beneficiada pela isenção, dos clubes de São Paulo e por aí afora. As isenções dos tributos municipais, no caso referente ao IPTU, para as associações desportivas sem fins lucrativos, vêm sendo instituídas, então, em muitas prefeituras. São Paulo, pela lei número 17.557, de maio de 2021. Em Goiânia, pela lei 49, de 13 de junho de 96. E assim por diante. Quanto à competência nossa, legislativa, o STF, em tema de repercussão geral, vereador Rosenck, número 682, decidiu pela competência do vereador em legislar acerca do assunto. Abre aspas. Inexiste na Constituição Federal de 88 reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, não estamos tratando de questões orçamentárias, inclusive para as que concedem renúncia fiscal. Anexo ao nosso projeto tem um impacto financeiro. É bom abordar isso. Deu 0,00008 do nosso orçamento municipal. Isso nós podemos considerar desprezível. Então, afirmo e reafirmo, é uma pequena ajuda, muito pequena, frente aos compromissos que o Criciúma terá nessa situação especial que ele vai enfrentar. Eu sempre digo, Davi vai enfrentar Golias. Nós, vereadores, vamos ficar ao lado de Davi. Também eu tenho dito muito sobre os benefícios. O retorno social, vereador Márcio Darós, que o Criciúma traz, não dá para quantificar, isso é intangível. O retorno econômico, temos uma noção, a partir do orçamento do Tigre, que é em torno de 82 milhões, boa parte desse dinheiro já vai girar na nossa economia. Não é preciso dizer que somente um vendedor de espetinho na frente do clube, em dias especiais, vende 500 espetinhos. E nós teríamos dezenas de exemplos para dar de como o Criciúma altera o movimento econômico, portanto, geração de impostos, que no nosso entendimento paga muitas vezes a isenção concedida. Nós tivemos a posição da Unisatic, através do reitor Carlos Ferreira, que gratuitamente se dispôs a fazer essa estimativa nos próximos meses, que seria a única ponta solta do nosso projeto, quer dizer, ter um número aproximado de qual o retorno, o impacto financeiro positivo o Criciúma nos traz. Então, senhores, já debatemos bastante. Onde houve debate, a posição da população é amplamente favorável, repito, onde houve debate, onde os prós e os contras puderam se manifestar em igualdade de condições, a posição da população, não tem a menor dúvida, é amplamente favorável a que o poder público minimamente auxilie o Criciúma Esporte Clube. Criamos a comissão, nosso segundo passo será ir ao Tribunal de Contas do Estado. Vamos tentar desatar os nós que prejudicam o nosso Criciúma Esporte Clube. Quero agradecer muito cada vereador, indistintamente aos 17, pela postura, pela compreensão de que nós temos que ter posição. Este é o momento de, acima de tudo, enxergar lá na frente a contribuição que o Criciúma Esporte Clube, em especial, dessas entidades, dá a Criciúma e toda a região do sul de Santa Catarina. Era o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Gostaria de discutir, presidente. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, quero aqui, ainda que não tenha sido convidada para assinar esse estimado projeto, entendo que o vereador deve ter seus motivos, e acho que muitos de nós sabemos quais. Acho que o Criciúma Esporte Clube é muito maior do que as nossas diferenças, e certamente o que a gente constrói aqui é a fortaleza
e cada dia mais o fortalecimento também do parlamento, porque é nessa casa que repetidas vezes passam projetos de renúncias fiscais sem necessariamente nos apresentarem as justificativas e as contrapartidas sociais. O que vejo aqui é um projeto profundamente de convencimento público muito tranquilo, muito leve, e faço a defesa desse projeto não tão somente pelo valor que se trata aqui, da renúncia fiscal do IPTU do Criciúma Esporte Clube, mas entendendo que, conversando com o presidente Guedes, agora há pouco antes da sessão, pelo telefone, conversamos muito. O Criciúma emprega quase 600 funcionários. Mais do que isso, tem uma história de lastro na cidade. Começou comerciário, mas já na década de 70, com o visionário Antenor Angeloni, virou Criciúma e representou Santa Catarina e o Brasil na Libertadores, perdendo somente para o time, presidente, de Tele Santana, de 92, né, do São Paulo, que naquela época, naquele ano, ganhou a Libertadores e o Mundial. Portanto, o Criciúma não representa somente os anseios da população de Criciúma. É o maior time do estado de Santa Catarina e que hoje se apresenta na sua melhor campanha. Falo isso pela sintonia entre os jogadores, a direção, né, a torcida, especialmente a população, e agora, especificamente, se incorpora o poder público, que por muito tempo foi negligente na expectativa de apresentar para Criciúma, para o Criciúma, a isenção. Já que a gente vai agora disputar com times grandes, que não só apresentam outras condições financeiras, mas também apresentam relações com suas cidades. E nada mais justo do que o Criciúma Esporte Clube, que representa a nossa cidade e que faz a gente ser conhecido Brasil afora, fazer com certeza essa renúncia fiscal, que nada mais é do que um grande gesto, que se encaminha da iniciativa da Câmara de Vereadores, mas que certamente repercutirá estado afora. Falo isso porque desejo que o Criciúma faça a sua melhor campanha, porque acumula todas as condições para isso. Nesse sentido, presidente, já quero antecipar e manifestar meu voto favorável a esse projeto, porque certamente será uma grandíssima contribuição ao Criciúma Esporte Clube. Muito obrigada. O projeto PLC-PL 01 continua em discussão. Presidente. Vossa Excelência tem até 10 minutos, vereador Manuel Rosenha. Então, presidente, além de toda Criciúma que vai ganhar com isso, né? E eu tenho certeza que tem mais uma questão importante aí, já que não temos políticas públicas de prevenção ao uso de drogas. Criciúma tem méritos nesse sentido, né? Desde ações como campanhas até a inserção de meninos e meninas no esporte. Isso é um dos programas mais eficazes na prevenção de drogas, é o esporte. Programas que envolvem o esporte, né? Tem países aí no mundo que venceram o problema das drogas, colocando o esporte como ação primeira de prevenção. E, como eu disse, né, o Criciúma, além do que já vai auferir com a aprovação dessa lei, tem mais essa contribuição, né, que vai estar substituindo, vamos dizer assim, não substituindo, claro, não é esse o termo, mas contribuindo muito, né, já que, como eu disse, não temos uma boa política pública em prevenção de drogas. O Criciúma, com suas ações, consegue suprir, pelo menos em grande parte. E, claro, vereador Zairo, você é muito bom, hein, nas justificativas, consistentes e convincentes. Realmente, parabéns aí pelo projeto de lei, parabéns ao Criciúma e esperemos todos que esse projeto seja aprovado. É isso aí, presidente.
Projeto PLC continua em discussão. Não havendo... Vereador Júlio Kaminski. Está com a mãozinha levantada aqui, presidente. Ó. Vereador, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, muito boa tarde. Desculpa aí a dificuldade da voz. Acho que a minha rinite aí resolveu me atrapalhar um pouquinho hoje. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores. Boa tarde àqueles que acompanham o nosso trabalho, em especial a equipe do Criciúma Esporte Clube, que certamente, vereador Zairo, não poderia deixar de acompanhar uma votação de tamanha importância para o clube e reconhecimento público. A renúncia fiscal, ela representa abrir mão, né, ou deixar de receber total ou parcialmente um tributo devido. Um tributo que é devido. Em prol de um estímulo econômico ou programas sociais ou coisa que eu valha. Eu falo isso, senhor presidente, porque muitas discussões essa casa teve em decorrência disso, e me recordo lá atrás uma decisão do STF, se não me falha a memória, do ministro Gilmar Mendes, onde ele permitia, né, vereador Jair, que a Casa Legislativa pudesse também legislar em prol disso. Isso acabou sendo modificado, se não me falha a memória também, através de um posicionamento do Barroso, que poderia se conceder desde que se tivesse também acesso ao impacto econômico. Não raras vezes, essa casa andou se manifestando, e eu, em especial, também eu fiz, por diversas vezes, da importância que o clube tem para a cidade de Criciúma e toda a nossa região, e agora, mais do que nunca, visivelmente a todo o país, do qual participa da elite do futebol, e em decorrência disso, acaba trazendo um resultado, um impacto econômico muito grande. O vereador Zairo coloca que o impacto chega na ordem de 50 milhões. É uma estimativa, né, vereador? É isso, né? Uma ordem de 50 milhões, cujo valor devido, ele representa menos de 0,10%, algo nesse sentido, do própria movimentação e estímulo econômico. Acho que aí entra o ponto fundamental, né? É o estímulo econômico. O que a cidade de Criciúma está de fato abrindo mão? Ou ela está, de fato, ganhando com isso? A renúncia fiscal, nesse aspecto, ela é substituída pelo ganho real de toda a movimentação financeira e econômica que o município ofere por conta do que o clube estabelece. O vereador Maneca faz uma ressalva de extrema importância. O fim social do clube. Veja que não basta o econômico, mas a atribuição, a contribuição social. A contribuição social que ela estabelece para todo o município e região. Na medida em que ela traz meninas, meninos para dentro de casa, para dentro do clube, permitindo que eles possam desenvolver seus talentos, trazer a participação de contraturnos, vereadora Roseli, contraturnos, porque essas crianças, esses jovens, muitas vezes trabalhando, estudando, necessitam, entre um turno e outro, de oportunidades. E o Criciúma faz isso de uma forma muito correta, né, e muito merecedora para todos nós. Então, o vereador Zairo entrou aí em vários aspectos jurídicos, do qual eu me filio o entendimento, vereador Zairo, né, e acho justo, merecido, e acima de tudo o debate que está sendo trazido a esta casa no dia de hoje, ou na noite de hoje, em que nós compreendemos, sim, a importância que é o Criciúma Esporte Clube para o futebol estadual, e não diferente, é claro, para a nossa cidade de Criciúma, cuja repercussão, veja bem,
Esse termo é fundamental, vereador Zaire. A repercussão que ele traz, econômica e financeiramente para a nossa cidade. Ou seja, a cidade ganha, ela ganha em hospedagens, ela ganha em alimentação, ela ganha em moradias, ela ganha em vários aspectos, quando todos canalizam as suas energias para que o clube possa participar de algo que eleva, que leva, que faz com que a cidade cada vez mais seja percebida e, consequentemente, faz com que empresários olhem para a nossa cidade e percebam um grande potencial existente nela. Um potencial, repito, econômico e financeiro. Então, não poderia obstar, em hipótese alguma, a oportunidade de conceder a isenção a um clube que nos traz não somente as alegrias, mas o nosso desenvolvimento social e econômico. Então, participei e participaria quantas vezes forem necessários da assinatura e a colocação do meu nome num projeto desta magnitude e de reconhecimento. Então, mais uma vez, me filio ao seu entendimento e, obviamente, serei a favor, com toda certeza, da aprovação desse projeto de lei de concessão desse incentivo fiscal. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei complementar PLC, PL 01, continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicita a senhora secretária que faça a chamada dos vereadores e vereadoras. Vossas Excelências se manifestarão a favor ou contra o projeto de lei complementar. Vereador Antônio Manuel. A favor. Vereador Daniel Frederico Antunes. Vereador Daniel Frederico Antunes. Respondi, vereadora, a favor. Vereadora Giovana Benedetti Zanetti, a favor. Vereadora Giovana Vito Mondardo. Favorável. Vereador Jair Augusto Alexandre. A favor. Vereador Juarez Jesus dos Santos. A favor. Vereador Júlio César Kaminski. A favor. Vereador Manuel Hussein da Silva. Favorável. Vereador Neto Gione. Favorável. Vereador Márcio Darós da Luz. Favorável. Vereador Nicola Martins. A favor. Vereador Obadias Benones da Silva. Vereador Obadias Benones da Silva. Vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Favorável. Vereador Salésio Lima. Favor, presidente. Vereador Miri D'Agostin. A favor. Vereador Zairo José Casagrande. A favor, presidente. Vereador Obadias Benones da Silva. O projeto de lei complementar PLC-PL 01 de 2024 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária virtual, que ocorrerá no dia 27, amanhã, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.